Coronel, ontem o Carcará falou sobre a necessidade de veículos 4x4 blindados, puro sangue, ele botou aqui entre aspas. Porque a PEMERG rotineiramente adquire carros civis para operações e não os carros específicos para certas incursões. Aí ele botou aqui exemplos, Sherpa, Lince, Humvee. Carcará é o suboficial Saraiva, Comanf. Teve aqui ontem nosso convidado. Não sei se você já teve contato com ele, você lembra dele? É possível que eu o conheça, é possível que eu já tenha tido contato com ele. Nós começamos nos idos de 2000 com os blindados. Esses blindados eram peças elementares e de forma inicial, e é sempre assim que acontece, são assim, espasmos de desenvolvimento, de modernização. Era o que se tinha, como se fosse assim uma providência caseira. Tem no mercado nacional, vamos produzindo. Na época, nós tínhamos um blindado adequado às nossas patrulhas, que se chamava-se Guará. Ele era produzido internamente em um veículo blindado de altíssima qualidade. Só que esse veículo, vamos imaginar que poderia custar... hoje, sei lá, um veículo desse custaria 600 mil. O Estado, com as suas gradativas dificuldades, ele não consegue fazer frente à aquisição de tantos veículos assim. Na minha opinião, se fosse hoje, esses veículos deveriam ser utilizados para as nossas patrulhas, de uma forma geral, porque ele tem capacidade para ter 8 integrantes, usuários, militares, etc. Outros veículos de maior capacidade deveriam ser adquiridos, como hoje o BOP tem, para mais de uma patrulha. Só que o Estado, como ele faz com as suas dificuldades, ele precisa atender uma quantidade grande de unidades. Não adianta ele comprar 20 veículos, não adianta ele comprar 50 veículos, porque não vai conseguir atender todas as unidades. Ele precisa adquirir 500 veículos, está entendendo? Mesmo assim, a Polícia Militar recentemente adquiriu alguns veículos SUV, eu não lembro mais a marca, mas vamos supor que seja um Pajero desses, vamos supor, blindados, estão sendo blindados para uso por determinadas unidades. Não sei nem se o BOP vai receber, mas começou a ser tratada a questão de equipamento, o melhoramento dos equipamentos, no caso, viaturas da Polícia Militar, através da aquisição desses veículos. O ponto seria que as polícias, não só a PEMERG, continua fazendo aquisições de veículos de passeio, adaptado para a polícia, pintando ali e botando polícia, né? E que deveria ter veículos mais militares. Nós ainda somos um país com dificuldades. E nós estamos falando do Rio de Janeiro, nós estamos falando às vezes de São Paulo. Imagina quando a gente estiver falando de Piauí e outros estados que com menor condição não conseguem fazer tanta frente assim, né? Mas são aspirações. Eu acho que a tendência, se continuar a evolução criminal ou a involução social nessa direção e o país melhorando cada vez mais, nós chegaremos lá. E aí um veículo desse menor, né, é aquele da PF do COT, que ontem nós até colocamos aqui na tela, né? Não sei se seria adequado para o BOP, não sei quanto custa, mas sabemos que o primo rico lá tem, né? Que é a União, que é isso aí. Sim, é um veículo espetacular. Eu já vi esse veículo, eu não sei a origem dele.
mas é um veículo que você pode ter certeza que vai estar ocupando ele aproximadamente um grupo pequeno, no máximo 8 pessoas. Que isso muito nos atenderia. O Guará, ele tem características similares. Se você tiver ele aí, bota aí para mostrar os nossos... Tem aí, mano, volta. Providenciando. Agora, isso aí seria o que hoje é chamado de uma patrulha? Seria uma patrulha. Por isso que eu digo, cada instituição pode ter essa designação para um grupo operacional. Então, nós temos na nossa conduta tática a identificação que 8 homens já são suficientes para se formar uma patrulha. Porque aí você precisa ter organização por tarefas, você precisa ter sigilo e velocidade na operação. E essa velocidade não é sair correndo, denunciando. É esse? Não. Esse é o Guarani, né? Não? Vira um pouco ele. Eu não conheço, mas... Ele de costas. Ele tem um nome ali. Tem ele de costas? Outra imagem, mano. De ré? Na parte traseira? Mas pode falar Mas você da vê patrulha. que é um veículo similar. Sim. Então, a nossa organização Da tática, patrulha. ela define que a sua menor porção, menor efetivo operacional, capaz de cumprir missão, são 8 homens. Ele consegue ser embarcado num veículo desse pequeno, né? Já causaria 3 desses entrando numa comunidade, já causa até um impacto. Na verdade, o veículo ele é um equipamento de proteção dos policiais. Os policiais vão até um determinado ponto, mas depois eles têm que desembarcar Infantaria. para poder ir no hope avançando para poder cumprir missão, né? Beco a beco. Beco a beco. Até porque a infraestrutura das comunidades não permite esse acesso. Muitas das vezes você consegue ir até um ponto, mas não consegue avançar muito mais. Como os blindados de hoje, tem uns blindados gigantes aí. Eles só conseguem avançar até onde a via principal permite. E depois, para poder manobrar, é aquele Deus nos acuda, né? Por isso que muitas das vezes abarroa carro de morador, isso e aquilo, porque é todo mundo sob fogo, né? Pois é. Tu consegue... Eu usei o termo ontem e tomei um esporro. Não é infiltrar, é levar. Como é que seria? Incursionar. O blindado de hoje, ele é só para poder inserir, né, a tropa no terreno. Por exemplo, uma tropa na retaguarda daquela resistência que está tendo ali e essa patrulha conseguir envolver e dissolver aquela resistência ali, né? E no cenário atual, as barricadas, elas já também dificultam esse acesso e o blindado grandão já tem dificuldade, um desse aí, isso, talvez muito mais, né? Na verdade, esse menor. Na verdade, até os carros de passeio têm dificuldade de entrar nesses locais que eles inserem assim, estabelecem barricadas. O que a unidade tem que ter é equipamento e estrutura para ficar todo dia rompendo essas barricadas. Porque você pode não conseguir, da noite para o dia, estabelecer uma estrutura de concreto. Mas o camarada coloca trilho de trem ali concretado da noite para o dia. A inteligência da unidade e mais as outras condições tem que buscar identificar, conhecer, interromper a linha de fornecimento para poder evitar que essas comunidades consigam colocar essas barricadas do jeito que colocam, né? Que impede tudo, inclusive o acesso dos moradores. E eles vão avançando, é barricada, é seteira, é sistema de comunicação de câmera, seria esse? É um tipo desse. Sim. Ele tinha uma... Avibraz. Depende muito do modelo, né, e o ano de fabricação. Aqui a gente não tem essa referência. E esse aí parece ser de menor porte ainda. Nós tínhamos, na referência anterior, uma área externa
menor, nós não teríamos apenas embarque e desembarque pelas laterais, nós tínhamos como opção também embarque e desembarque pela retaguarda, parte de trás. Você tem uma plataforma mais alta, né, diferente das viaturas tradicionais, mas, por outro lado, isso para um operacional jovem e daqueles que estão sendo preparados, estão no dia a dia em operações, isso aí é galho fraco, como se diz na boa gíria, né? É isso. Aí o camarada aqui sugeriu os clanfs, né? Os clanfs, bota aí. É possível também. Mas tem uma quantidade de opções. O que não existem são as peças. Porque ora o Estado diz que não tem recursos, ora a aquisição é difícil, entendeu? A gente vê o serviço público, é muito difícil tudo. E no final, o que resulta em efetivo trabalho, resultado, é a força muscular do PM, é a vontade dele cumprir a missão, é a dedicação dele. Porque se depender do Estado, não tem isso, não tem aquilo outro, até garotinho não se tinha nem colete. Mas, no entanto, a PM não deixava de cumprir missão por falta de colete. E eu percebo que tem um outro elemento também, que é o elemento da falsa sensação de tá tudo bem. A partir do momento que você tem uns veículos desses transitando pela rua, transmite aquela sensação de nossa, estamos em estado de guerra, México. Aí você coloca um carro de passeio. Parece uma cidade como qualquer outra, como Tóquio. Exato. Como Toronto, Nova York. E aí junta o orçamento a isso, aí os caras compram um Ford Ka. É um Ford Ka, como já teve.